paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o Diácono Evaldo e nós vamos dar continuidade aos estudos escatológicos e nesta oportunidade nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se inscreva no nosso canal no YouTube Evangelho da Cruz, ative o sininho, curta nossos vídeos e compartilhe para que mais pessoas venham ter conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de hoje, para nós darmos início a essa meditação, está no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo de número 12, que está escrito: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na concordância bíblica de Strong diz o seguinte: bema no grego, que traduzido para o português é o mesmo que inclinação ou plataforma. Bema era o lugar usado pelos juízes das diversas competições naquela época para premiar os vencedores. Glória a Jesus. Ou seja, naquele dia não haverá lugar para crentes derrotados, mas sim para os vencedores. Aleluias. Muitos são hoje os cristãos que apenas fazem para serem reconhecidos por nome aqui na terra. A respeito disso, observe o que o apóstolo Paulo tem a dizer em sua epístola aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 ao 15, está escrito: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha ou a obra de cada um, se manifestará. Na verdade, o dia a demonstrará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia, como que através do fogo. Glória a Jesus. Aleluia. Palavra de Deus aí nos ensinando como nós devemos fazer nossas obras. Nossas obras, elas vão ser provadas no fogo e elas têm que permanecer para que nós possamos receber o nosso galardão no dia do tribunal de Cristo. A ocasião do bema de Cristo. O acontecimento aqui descrito ocorre imediatamente após o translado da igreja para fora da esfera terrestre. Existem várias considerações que apoiam essa informação. Em primeiro lugar, de acordo com Lucas capítulo 14, versículo 14, recompensa está associada à ressurreição, visto que, de acordo com a primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, a ressurreição é parte fundamental da translação. O galardão deve ser parte desse plano. 2. Quando o Senhor retornar à terra para reinar, a noiva é vista já recompensada. Isso é observado em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, em que a justiça dos santos é plural. Atos dos Apóstolos também fala sobre essa justiça e não pode referir-se à justiça imputada por Cristo, que é a porção do crente, mas aos atos de justiça que
sobreviveram ao exame e tornaram-se a base do galardão. Louvado seja Deus. Na letra A, B, nós lemos a letra A. Na letra B, nós podemos encontrar o lugar do bema de Cristo, ou seja, do tribunal de Cristo. Aonde é esse lugar? A palavra de Deus vai nos revelar que este lugar é nas esferas, regiões celestiais. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz que seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, visto que o tribunal de Cristo segue a translação, ou seja, segue depois do arrebatamento. Os ares devem ser o seu palco. Isso também é apoiado por Paulo na sua segunda carta, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 ao 8, em que Paulo descreve os acontecimentos que ocorrem quando o crente deixar o corpo e habitar com o Senhor. Desse modo, isso deve acontecer na presença do Senhor, na esfera dos lugares celestiais. Aleluia, glória a Jesus. Quem serão esses participantes do bema de Cristo, do tribunal de Cristo? Pouca dúvida deve haver que o bema de Cristo está relacionado apenas aos crentes. O pronome pessoal da primeira pessoa ocorre com tão grande frequência em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 19, que não pode ser desprezado. Apenas o crente poderá ter uma casa não feita por mãos eternas, mas nos céus apenas um crente poderia experimentar mortalidade absolvido pela vida. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus, que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Aleluias! Apenas um crente poderia ter a confiança de que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, apenas um crente poderia andar por fé e não pelo que vemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A avaliação do bema de Cristo. Olha só, falando agora sobre a avaliação, louvado seja Deus, do tribunal de Cristo. Devemos observar cuidadosamente que a questão aqui não é verificar se o julgado é ou não um crente. A questão da salvação não está sendo considerada nesse juízo. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Desse modo, o julgamento não é determinado, não determina o que é eticamente bom ou mal, mas pelo contrário, o que é aceitável, o que não tem valor. O propósito do Senhor não é punir seus filhos pelos pecados, mas é compensar seu serviço pelas coisas feitas em nome do Senhor. A salvação ofertada ao crente em Cristo livrou perfeitamente de todo o julgamento. Romanos, no capítulo 8, versículo 1, e primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17. Também está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. O resultado do tribunal de Cristo,
o apóstolo afirma que existe duas classes de materiais com que os cooperadores de Deus podem construir o edifício cujo o alicerce já foi estabelecido. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais indestrutíveis. São obras do homem que ele produziu com seus próprios esforços. O apóstolo revela que o exame do tribunal de Cristo visa a detectar o que foi feito por Deus mediante as pessoas e o que foi feito pela própria força do homem e o que foi feito para a glória da carne. Isso não pode ser concluído pela observação externa e, portanto, a obra deve ser posta à severa prova, para que seu caráter verdadeiro seja demonstrado. Então nós podemos concluir que o tribunal de Cristo, só o próprio Jesus pode julgar as nossas obras, se elas foram feitas em Deus, se elas foram feitas para a glória e honra de homem, ou se elas foram feitas para a glória de Deus. Nós sabemos que a palha, o feno e a madeira não suportam fogo, mas os que fizeram as suas obras e estabeleceram os seus fundamentos no ouro, na prata e na pedra preciosa, receberão o seu galardão. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus revela em toda a Bíblia. Nós podemos encontrar Deus querendo galardoar o seu povo, querendo dar recompensa ao seu povo. E nós vimos que a partir do Novo Testamento se fala muito em coroa. E nós vimos no Novo Testamento estas coroas que está descritas, 7 coroas. Primeira coroa, a coroa incorruptível, que está escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A segunda coroa, coroa de gozo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Também a terceira coroa, a coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Quarta coroa, a coroa da vida, Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Coroa de número 5, a coroa da glória. Louvado seja Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 4. A sexta coroa, a coroa de ouro. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. E a sétima coroa, a coroa de vencedor. Essa coroa está descrita no capítulo de número 3 de Apocalipse, versículo de número 11. Aleluias, louvado seja Deus. Então tem um galardão aos vencedores. Tem uma promessa de Deus para aqueles que permanecer fiel. E esse julgamento não é para julgar os meus nem os teus pecados, mas para receber o galardão, a recompensa da parte de Deus. Para os crentes, os que creram na verdade, os que andaram sobre essa verdade, os que fizeram as suas obras em Cristo Jesus. Para aqueles que são crentes, como Jesus disse a Tomé, quando Tomé não creu que Jesus Cristo tinha ressuscitado, Jesus aparece para ele e diz: Tomé, só porque viste, creste. E eu te digo, Tomé, que seja crente, porque bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai querido, maravilhoso, eterno, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade, graça e misericórdias, porque sabemos, Pai, que toda obra feita em ti, Senhor, para a glória do teu nome, nós receberemos um galardão, Pai, independente da justiça que o Senhor já imputou sobre a vida dos santos. Nós também temos que praticar uma justiça aqui na terra, para que nós recebamos um verdadeiro galardão.
Pai, abençoa a tua igreja, abençoa, papai, a cada um que nesse momento ouve esta mensagem, Pai. Lembra-te, Senhor, daqueles que ainda não conhecem a verdade e revela em seus corações. Assim, teu Espírito Santo venha os convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.